Bem, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 30 de setembro de 2023. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Nós estamos estudando o capítulo Lei de Sociedade, Paulo de Tarso e o Cooperativismo Cristão. Né? Estamos fazendo estudo dessa obra, desse capítulo, né? Já estamos caminhando para o final do capítulo. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, justiça, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos, de reflexão. Te rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie a continuarmos a nossa tarefa, buscando aprender cada vez mais. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a todos nós, não importa onde estejamos, que possamos continuar unidos, trabalhando por esse Evangelho. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto, te pedimos, ó Pai, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Deixa eu só ajeitar a minha câmera aqui, que ela está meio tortinha. Agora, acho que ela... Oi? Não, eu só estava ajeitando a minha câmera, que ela está meio tortinha. Não sei, essa câmera ela sai do lugar, ela fica torta, uma coisa horrível. Bem, vamos lá. Boa tarde, Alberto, tudo bem? Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Vamos começar. No meu livro é página 131, lá no final quase da 131. Porque semana passada nós estudamos as 12 virtudes da doutrina cooperativista, que estão em perfeito acordo com a lei de sociedade, né? Nós estudamos o viver melhor, poupar sem sofrimento, suprimir os atravessadores, combater o alcoolismo, integrar as mulheres às questões sociais, a educação econômica do povo, facilitar a todos o acesso à propriedade, estabelecer o justo preço, eliminar o lucro capitalista, abolir os conflitos, pagar a dinheiro, reconstituir uma propriedade coletiva, porque nós estamos falando de cooperativismo, né? Então, nós estudamos essas 12 virtudes da doutrina cooperativista, que estão em perfeito acordo com a lei de sociedade proposta pelo Espiritismo. Então, vamos dar continuação aqui. Alguns questionarão, estamos na página 131, lá no final, alguns questionarão, por que associar os princípios do cooperativismo com o cristianismo? Estás querendo estimular que os templos cristãos, incluindo os centros espíritas, se tornem cooperativas, onde seus membros receberão remuneração financeira em trabalho religioso? Obviamente não é esse o nosso objetivo, mesmo porque, segundo Paulo de Tarso, a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Então, Paulo diz isso, e eu vou lá compartilhar um trecho onde ele fala sobre isso. É justamente quando ele está falando daquela ajuda que eles devem dar para a Casa do Caminho. E Paulo aqui ele vai dizer assim, primeiro ele chama a atenção dos amigos que eles não devem esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E aí ele continua, e creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, diz Paulo, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados da terra. Então ele diz, né, vamos trazer isso para os dias atuais.
A casa espírita. A casa espírita, né, ela está sempre portas abertas para atender as pessoas que necessitam, para ajudar, né, dar uma cesta básica, dar um almoço, dar roupa, se a pessoa tiver necessidade. Ela está sempre pronta a amparar aquele que chega necessitando de um bem material, né? Porque acontece. Às vezes a pessoa precisa de um fogão, de uma geladeira, de uma cama, de uma cadeira de rodas. A casa espírita está sempre pronta, deve estar sempre de portas abertas para auxiliar as pessoas dentro daquilo que ela puder fazer, né? Mas aí Paulo chama atenção para uma coisa. Ele diz que existem outros setores da atividade. Existem outros horizontes essenciais. Aí ele fala que nós poderíamos atender a muitos doentes. Na casa espírita, poderemos, tem lá o tratamento espiritual. Quantos vão à casa espírita, né? No caso, o COI, reunião de tratamento espiritual na terça-feira, quantos vão à casa espírita buscar um atendimento para um doente? Quantos vão lá buscar outras coisas, né? Buscar um remédio, buscar, como eu falei, um fogão, uma geladeira, uma cesta básica. Muitos, muitos. E nós poderíamos atender a muitos deles. Mas temos que prestar atenção no seguinte, que aqui no planeta Terra, desde que a civilização humana começou a surgir, sempre houve pessoas doentes e cansadas. Sempre houve. E nós não poderíamos, né, esquecer, não podemos deixar de esticar a mão para aquele companheiro que está necessitado. Não. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, e Paulo chama bem a atenção. A iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Você vai dar uma cesta básica, você vai desenvolver na casa uma tarefa de assistência às pessoas necessitadas, maravilha. Mas, primeiro, você deve se preocupar em dar a iluminação do espírito, que é o alimento espiritual, que é o evangelho. Isso deve ser a nossa primeira preocupação. Por quê? Porque esse evangelho, essa educação do espírito, você vai levar com você, aonde você for, através dos milênios. Já os bens materiais, não. Eles vão te atender naquele momento que você está necessitando. Mas o dia que você morrer, a casa linda, maravilhosa, o carro sensacional, a roupa finíssima, a bolsa de marca, o sapato de marca, o perfume importado, eles vão ficar. Por isso ele diz, mas a iluminação do espírito, que é a educação do espírito, essa educação moral, a educação religiosa, a educação baseada no ensino de Jesus, essa deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo do íntimo, quer dizer, dentro do coração verdadeiramente, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Se o homem realmente trouxesse o evangelho dentro de si, na sua mente, no seu coração, nós não teríamos tanto egoísmo, tanta vaidade e nem tanto orgulho. A fome não estaria espalhada pelo mundo como ela se encontra, porque as pessoas estariam sempre preocupadas em dividir. Não teríamos esse problema do meio ambiente como estamos tendo. A gente não está vendo aí na televisão mostrando a região norte, a Amazônia, com os rios secando. O leito do rio virou estrada para as pessoas andarem a pé. O sujeito está atravessando um rio daquele com moto, porque só tem um palmo de água. As pessoas lá têm casas flutuantes. Elas moram em casas que flutuam em cima do rio e vão de um lugar para outro com a casa, porque a casa vai flutuando. Estão encalhadas.
os barcos que transportam as pessoas não estão podendo transportar, porque o rio está tão seco, tão baixo, que os barcos estão encalhando. Então, as pessoas estão sem poder receber o alimento, porque lá quem leva os alimentos de uma região para outra são os barcos. Então, em certa região, a pessoa tem um mercadinho, mas os produtos vêm pelo rio. Então, às vezes, de uma cidadezinha, de uma localidade para outra, é meia hora, 1 hora de barco. Agora está levando dias, porque a pessoa vai de barco até um lugar, para, aí tem que transportar a mercadoria a pé, pelo leito do rio, até que chega num lugar onde tem um pouco mais água. Ali pega um outro barquinho, que já não é tão grande como o que transportava as mercadorias, então ele já não pode levar muita mercadoria, porque ele vai ter que pegar uma canoa, um barco pequeno, que ainda consegue navegar. A situação está assim, no Amazonas, com aqueles rios que eram um espetáculo, rios caudalosos, estão secando. Por que isso? A gente sabe por quê. Por causa do aquecimento global, por causa das queimadas, do desmatamento, tudo isso está influenciando. Então, se o homem trouxesse o Cristo do íntimo verdadeiramente, isso não estaria acontecendo. E várias outras coisas que a gente sabe, que a gente vê por aí, aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Violência terrível. O sujeito entra no ônibus, assalta o ônibus, tira tudo das pessoas e depois ele resolve jogar uma bomba dentro do ônibus, pelo simples prazer de jogar bomba, porque eles já tinham feito a limpeza no ônibus. Então, o que é isso? Falta de amor no coração. Aí fere gravemente 3 pessoas que estão internadas no hospital. Né? O crime correndo solto em várias regiões. Isso tudo é o quê? É falta de Jesus no coração. Então, ele diz aqui, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Teríamos ainda necessidades? Teríamos, mas não desse jeito. Porque as pessoas, né, estariam mais propensas a servir ao seu próximo. Não estariam destruindo a natureza do jeito que estão destruindo, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, né, vender as árvores, o tronco das árvores, queimando as florestas para poder plantar, para poder soltar ali o gado e ficar um pouco mais rico, né? Então ele diz até aqui, isso é Paulo falando, a compreensão do evangelho e da exemplificação do mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ontem estudamos isso, né? Às vezes a doença é o tratamento para a cura do espírito. Então, o espírito, quando ficasse doente, aquelas doenças longas, ele teria essa noção. Se hoje, e não se rebelaria tanto, ele entenderia que aquela problemática de saúde que ele tem é o tratamento que ele precisa para expurgar as suas imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados, seriam compreendidos como corrigendas benditas, quer dizer, como processo educativo de pai amoroso a filhos inquietos. Então, se nós teríamos uma compreensão mais ampla das coisas, se realmente nós estivéssemos, né, dedicados verdadeiramente ao estudo do Evangelho, mas não só ao estudo, à exemplificação, colocando em prática tudo aquilo que a gente estuda no Evangelho. Se a gente realmente tivesse inteirado verdadeiramente disso, não haveria tanta desgraça do mundo como a gente está vendo a cada dia, não é?
Agora é aquela guerra na Europa para fazer uma limpeza étnica em relação aos armênios. Agora já surgiu uma outra também, lá na Europa. Então, nós temos a da Ucrânia, essa do Azerbaijão com a Armênia, uma nova que surgiu agora. Parece que é a Romênia, que já está meio preocupada, e fora outras que acontecem na África e em outros países, né? Lutas por mais um pedaço de terra, para obter um pouco mais de ouro, um pouco mais de prata, um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Então, se as pessoas realmente tivessem conscientizado desse evangelho, nós não teríamos tantas desgraças como nós temos agora. E a violência não estaria graçando. Vocês já perceberam como nos últimos meses, ou até no último ano, aumentou demais esse índice de violência? Você vê na Bahia, agora se espalhando pelo restante lá do Nordeste, em regiões que eram tão tranquilas. Agora parece que deu uma loucura, né? Aí vem o auxiliar, o secretário do ministro da Justiça, para fazer uma reunião aqui do Rio de Janeiro, para verificar se vai mandar Força Nacional, se vai fazer uma intervenção, lá na Bahia também, para tentar diminuir essa violência que está tomando conta do país, um país que é a pátria do Evangelho. E aí? Vai explicar isso. Né? E a coisa está tão exacerbada que vários outros países estão olhando para a gente perguntando o que está acontecendo no Brasil. Porque todos os dias são notícias que saem e se espalham pelo mundo. Vamos continuar aqui. A inspiração que queremos oferecer é para que, dentro das atividades de assistência e promoção social, em nossas instituições, estimulemos os usuários a se unirem em ações nas quais, cooperando mutuamente, combinem esforços a fim de melhorarem sua condição social. Podemos também manter contato com cooperativas locais para encaminhar os necessitados de trabalho remunerado aos núcleos operacionais, se assim o quiserem, desde que a nossa intenção seja pautada pela ética moral cristã. E não haja condicionamentos e interesses pessoais, políticos ou de autopromoção das lideranças. Devemos ser vigilantes desse mistério para não fazer do centro espírita um covil de víboras. Então, ele chama atenção aqui. O trabalho dentro da casa espírita tem que ser um trabalho voltado realmente para auxiliar o próximo. Tanto que ele diz aqui, desde que a nossa intenção seja pautada pela ética moral cristã. Tá? Então, você vê esse trabalho que o José Marcos faz lá no CEOI, não é? Em relação às cestas básicas, né? Recebe a colaboração de muitas pessoas que colaboram financeiramente, outras colaboram levando, né? Arruma as cestas para distribuir para os necessitados. O Arthur Mortágua também faz um trabalho muito bonito, ele, em relação também ao auxílio de pessoas, mas ele chama atenção aqui. Podemos entrar em contato com cooperativas locais para encaminhar os necessitados de trabalho. Também podemos entrar em contato com cooperativas locais, cooperativas voltadas para a reciclagem, não é? E a Casa Espírita manda o material para lá, aí eles compram o material por um precinho lá, e para reciclagem, a Casa Espírita recebe aquele dinheiro, e com esse dinheiro pode investir na compra de cestas básicas, né? De coisas para atender os necessitados. Isso é ótimo, mas ele chama a atenção aqui que a gente, mesmo fazendo esse trabalho dentro da Casa Espírita, o Alberto sabe, porque ele já trabalhou há muito tempo, não foi, Alberto? Lá com o pessoal, os moradores de rua, ele lá também trabalhou no Domingo de Luz.
Então, a casa pode fazer todo esse movimento e entrar em contato com cooperativas que não são nem espíritas, mas que têm alguma coisa a oferecer. Essa da reciclagem é boa, é do óleo, né? Também a Casa Espírita recolhe o óleo, entrega o óleo, tem uma troca, isso tudo é muito bom. Mas as pessoas também têm que tomar cuidado com o seguinte: nós temos que estar sempre vigilantes. Por quê? Porque não é porque o trabalho é feito dentro de uma casa espírita que a gente está livre de dar de cara, de encontrar pessoas interessadas em tirar proveito. Sempre é possível que chegue alguém querendo ver que aquele trabalho é um trabalho bastante interessante, é um trabalho dinâmico, e, de repente, o cidadão queira participar daquele trabalho para tirar proveito. Nós não temos que nos admirar disso. Na casa espírita não acontece. Acontece sim. Pode acontecer sim, de uma pessoa entrar e pensar de alguma forma. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, que alguém tenha ambições políticas, entendeu? E a gente sabe como é isso, né? Então, o cidadão entra, vê todo aquele movimento e fica pensando, como é que eu posso me aproveitar disso aqui para eu conseguir uma certa projeção e isso me trazer benefícios. Então, a gente sabe que existem pessoas que são capazes disso. Então, a Casa Espírita tem que estar atenta para aquele cidadão, se perceber que o cidadão está com outras intenções, chamá-lo e dizer para ele, olha, aqui na Casa Espírita isso não vai dar certo. Entendeu? Então, de repente, a pessoa está ali fazendo trabalho, aí começa a ajudar, aí eu posso oferecer isso, oferecer aquilo. Quando chega a época de eleição, começa a distribuir santinho dentro da Casa Espírita, entendeu? Vota em mim porque eu posso ajudar mais a casa. Tem pessoas que podem desejar fazer isso. Então, a Casa Espírita tem que estar atenta. Ela tem que estar atenta para não permitir que isso aconteça. E ele diz aqui, são ações voltadas para o bem coletivo e a promoção da dignidade humana, calcadas no sentimento da verdadeira caridade. Porque, às vezes, a pessoa está ali ajudando, mas ela está ajudando com outros interesses, com interesses de uma projeção, e não com o sentimento da verdadeira caridade. Tá? Paulo de Tarso compreendeu esse conceito, tanto é que, junto com Simão Pedro, fundou na Casa do Caminho verdadeira cooperativa para auxiliar os menos afortunados e manter o primeiro centro cristão de atendimento psiquiátrico, conectando a vivência da espiritualidade no tratamento dos transtornos mentais. Porque muitos companheiros que iam à Casa do Caminho, como também muitos companheiros que vão hoje à Casa Espírita, são pessoas que elas chegam com transtornos psiquiátricos, né? Com depressão, muita gente com depressão procura a Casa Espírita, pessoas com bipolaridades, pessoas com transtornos mentais, pessoas com processos obsessivos que acabam desenvolvendo também um transtorno, um desequilíbrio mental, com pessoas com desequilíbrio emocional. Nós já tivemos, eu me lembro, a gente trabalhando no CIOI há muitos anos atrás, pessoas que chegaram à Casa Espírita totalmente desequilibradas emocionalmente, com graves transtornos mentais, com bipolaridade. Teve uma companheira, até que não vem ao caso agora, o porquê, foi colocada até na mesa mediúnica. Pessoa totalmente desequilibrada, com processos obsessivos. Então, a Casa Espírita não recebe apenas pessoas com doenças,
comuns do corpo, mas com muitos problemas gravíssimos, problemas mentais, psíquicos. E se hoje existem, na época de Jesus também existia essas pessoas. E elas iam lá procurar a Casa do Caminho para receber, né, ajuda, um atendimento, um acolhimento. E lá na Casa do Caminho eles recebiam essas pessoas, né? Quantas vezes Jesus, né, viam essas pessoas que eles chamavam de lunáticos, né? Traziam para Jesus curar os lunáticos, as pessoas com desequilíbrio, muitas vezes eram pessoas com graves processos obsessivos. E aí ele ajudava aquelas pessoas. Então, na Casa do Caminho, eles começaram a atender essas pessoas, porque antes, entre os judeus ali, quando uma pessoa tinha um problema desse, eles logo tratavam de eliminar, de se ver livre dessas pessoas, né? E com Jesus, essas pessoas passam a ser o quê? Acolhidas. E não é a primeira vez a gente pode falar sobre eliminação de pessoas com esses transtornos mentais. Lá no passado, quando a pessoa tinha esses transtornos mentais, muitas delas foram mortas, sacrificadas. Lá na Segunda Guerra Mundial, nós também tivemos isso. Eu estava lendo outro de uma matéria, e teve uma princesa brasileira, ela era sobrinha, se eu não me engano, sobrinha de Dom Pedro II. Sobrinha de Dom Pedro II, acho que ela era sobrinha de Dom Pedro II, ou ela era sobrinha, acho que ela vinha a ser. Não, ela era filha de uma das filhas de Dom Pedro II. Tá? Ela vinha, parece que ela era neta de Dom Pedro II. E ela nasceu com transtornos, ela tinha transtornos mentais, né? Não era uma coisa muito acentuada na juventude. Mas depois, conforme ela foi ficando mais velha, ela teve esses transtornos, né? Acho que vinha a ser isso. Ou ela era neta de Dom Pedro, ou bisneta de Dom Pedro II, um negócio desse. Então, quando ela nasceu, ela já nasceu na Europa, mas era descendente de Dom Pedro, né? Eu não me lembro bem agora, eu não sei se ela nasceu do Brasil ou já nasceu da Europa, porque depois que ele foi exilado, né? E quando ela se casou na Europa, mesmo assim, ela fizeram a princesa, né? Arrumaram o casamento, ela casou, teve filhos. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, acho que ela era bisneta de Dom Pedro. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ela morava na Áustria. Ela morava na Áustria. Já estava com uma certa idade, né? E quando os alemães invadem a Áustria, eles procuram fazer aquela ideia da pureza de raça, né? Procuram saber todas as famílias que têm pessoas com transtornos. E ela, apesar de ser da realeza, é identificada como uma pessoa com transtorno. Então, a família tinha que levar essas pessoas para hospitais, entendeu? Onde elas receberiam tratamento. Eu vi a matéria, saiu uma matéria no Facebook falando sobre a princesa, acho que é brasileira porque era neta do Dom Pedro, a princesa brasileira que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, no hospital nazista. E ela foi levada para lá. Entrou num dia, no outro dia ela morreu na câmara de gás, porque eles pegavam os doentes e diziam que eles iam tomar banho, né? E a família entregava dizendo que eles iam ser tratados. E ela foi colocada na câmara de gás e ela morreu. Existe um registro lá nesse hospital da Áustria, existe o registro no livro da entrada dela e da morte 24 horas depois. Só que não tem o motivo da morte, entendeu? Como se ela tivesse entrado num dia e morrido no outro.
não tem o registro da morte. Mas nesses hospitais, hoje, eles colocaram no muro do hospital plaquinhas com o nome das pessoas que lá morreram. Então, quando você vai nesses hospitais lá, no muro do hospital que existe até hoje, né? É cheio de plaquinhas no muro. As plaquinhas com o nome das pessoas que morreram lá nesse hospital. E todas morreram, a maioria morreu assim mesmo, né? Eram crianças, jovens, idosos, pessoas de todas as idades. Fossem crianças, pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência física, qualquer tipo de transtorno mental, era encaminhada para lá, entrava como se fosse fazer tratamento psiquiátrico e era encaminhada para a câmara de gás e eles lá morriam. Então, depois da guerra, a família, né, encontrou os registros dela eu vou ver se eu acho essa matéria e coloco no grupo. Encontrou os registros dela, lá escrito que ela morreu lá dentro, né? Tem a plaquinha, e eles contam toda a história dela, como ela morreu, porque ela tinha esses transtornos. Então, essas pessoas foram muito bem vistas. Eu morava, quando era criança, eu morava na Curicica. E a Curicica, não sei se vocês lembram, tinha um hospital, que o pessoal chamava de Hospital dos Malucos. Era assim. Era uma verdadeira, vamos dizer assim, era uma coisa atroz. Né? Eu nunca estive lá para ver. Mas agora, mais tarde, eu fiquei sabendo de matéria, a gente foi lendo matéria, os doentes ficavam andando quase nus lá dentro, era uma coisa horrível. E muitas das pessoas foram colocadas lá. Alguns deles, quando eu era criança, eles davam uma medicação para as pessoas muito forte e depois abriam os portões. Então a pessoa tinha que andar, tinha necessidade de andar, sabe? Então andavam o dia todo. Aí de tarde eles voltavam para o hospital. Então eles davam essas. E lá, eu quando morava na Curicica e depois no Camburim, muitos deles iam lá na nossa casa pegar comida, pedir ajuda, né? Então, minha mãe, na época, eles chegavam lá, aí falavam, aí minha mãe assim, você quer capinar aqui o quintal? Quer plantar esse negócio aqui para mim? Então, eles ficavam trabalhando lá em casa, às vezes. E com isso, a gente que era criança, eu e o Jefferson, brincávamos com eles, entendeu? Aí eles limpavam o quintal, plantavam coisa lá no jardim para minha mãe. Aí minha mãe dava uma prata de comida para eles, almoço, lanche, café da manhã, né? Tinha um que a gente brincava até de bandido e ladrão com eles. Eu e Jefferson pequenininho, sabe? E uma vez um deles contou para a gente até uma história. Se eu não me engano, era Seu João. A gente ficava sentado no chão, ele contando a história dele. Ele disse assim, eu acredito que, com o tempo, ele deveria ter uma coisa. Não era muito, não, porque ele conversava naturalmente, entendeu? Mas eu acho que, depois de tanto tempo internado, a pessoa, de tanto tomar aqueles remédios, a pessoa acabou, entendeu? Agravando a sua situação. Então, ele dizia que ele foi colocado ali pelos irmãos, porque eles não queriam dividir a herança com ele, que a família dele tinha muitas terras, acho que era em Minas Gerais, muitas terras, muitas terras. Depois que o pai morreu, os irmãos o internaram ali naquele hospital para não dividirem a herança com ele. Isso acontecia muito. Minha bisavó também contava que um dia ela morava ali perto de onde mora a Márcia, ali que chama de Novo Mundo. Tinha uma casinha ali, bem na curva, uma casinha antiga. Depois daquele laboratório, tinha uma casinha onde eu nem sei se ainda existe, uma igreja brasileira, católica brasileira. Tinha ali, né? Na Estrada dos Bandeirantes, antes do Vila Sapê. Aí tinha uma curva e tinha uma igreja católica brasileira, que foi construída depois. Do lado dessa igreja católica brasileira, tinha uma casinha bem pequenininha, onde minha bisavó morou. E ali era tudo um sítio, né? Minha bisavó morreu com 100 e poucos anos, quer dizer, já tem mais de 100, tem uns 100 anos. E ela contava que um dia chegou uma jovem lá, que tinha fugido do hospital.
A menina quase seminua, devia ter uns 18 anos. E a minha bisavó deu acolhida a ela, e ela contava, não me lembro mais por quê, a família também tinha internado ela ali. E ela ficou lá uma semana na casa da minha bisavó, escondida, mas alguém ficou sabendo e avisou no hospital. E um dia o carro do hospital veio e levou ela. E minha bisavó nunca mais viu. Então havia muito desses casos, havia muitos casos. Então as famílias, quando tinham normalmente pessoas com deficiência, elas internavam, jogavam as pessoas desses hospitais e deixavam para lá, entendeu? Porque não gostavam dessa ideia de terem pessoas deficientes, né? Só com o passar do tempo é que foi havendo uma modificação desses hospitais e muitos que estavam internados lá acabaram se voltando para dentro de casa. Houve uma conscientização das famílias que muitos poderiam ficar nas suas casas, né? Poderiam retornar para suas casas, não precisariam ficar internados. Então, isso sempre foi uma coisa muito delicada, né? O tratamento das pessoas com deficiência, né? Então, sempre foi uma coisa. Então, desde a época de Jesus, já havia, né, essa situação de pessoas com transtornos que eram abandonadas, que eram marginalizadas, e a Casa do Caminho, ela começa a recolher essas pessoas e dar um atendimento a essas pessoas, né? Tratando essas pessoas com dignidade. Por isso ele diz aqui, Paulo de Tarso, junto com Simão Pedro, fundou na Casa do Caminho verdadeira cooperativa para auxiliar os menos afortunados, os doentes, né? Os abandonados, as viúvas, né? E manter também ali o primeiro centro cristão de atendimento psiquiátrico, conectando a vivência da espiritualidade no tratamento dos transtornos mentais. Aí ele diz aqui, consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma orientação do próprio mestre sobre o papel que cabe à doutrina espírita desempenhar. Eu trouxe esse texto aqui, um trecho desse texto, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro que é muito contestado por muitos espíritas, tá? Porque esse livro não traz a fidelidade histórica. Mas existe um trabalho do Haroldo Dutra Dias, onde ele fala sobre isso. As pessoas, elas querem seguir, né, a história que o mundo conta, a história que está nos livros, e não querem perceber que, do ponto de vista espiritual, às vezes a história não é bem essa, né? Então, aqui, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem dizendo assim, a República, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criaram os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. Então, na época, início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, quando se instala a República no Brasil, quando a família real é deportada para a Europa e se instala a República no Brasil, havia, né, ideologias novas aqui no nosso país. E a doutrina espírita, que já estava, né, se espalhando pelo Brasil, através do Dr. Bezerra de Menezes e outros, ela não era muito bem aceita por essa república, que criava vários embaraços para que essa doutrina se instalasse aqui. Então, diz assim, o novo Código Penal da República incluíra o espiritismo nos seus textos, e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum. Principalmente os centros espiritualistas de Umbanda, de Candomblé, esses centros precisavam ficar
muitas vezes funcionavam lá bem, sabe, no meio da zona rural. Não sei se você lembra quando a gente estudou Diversidade dos Carismas, quando a Regina um dia é levada para uma amiga num centro, acho que era um centro de Umbanda. Esse centro ficava no meio do mato. Por quê? Porque se a polícia soubesse que tinha um centro no meio da cidade, no meio de um bairro bem populacional, eles vinham e prendiam todo mundo. Inclusive, se vocês não sabem, antigamente, quando você ia à casa espírita, havia um livro, acho que todo mundo aqui pegou isso, né? Um caderno onde você assinava o nome. Algumas casas espíritas até hoje ainda mantêm isso. A maioria não mais, mas havia um livro. Eu peguei muito isso. No CO, se eu não me engano, também tinha. Você chegava, preenchia o seu nome, botava a ver seu telefone, um negócio assim. Então, a maioria das casas espíritas, na década de 80, 90, no início do ano 2000, ainda mantinha aquele livro que as pessoas assinavam quando chegavam. Esse livro, ele vem dessa época aqui, do início do século XX. Porque, na realidade, a polícia exigia que todo centro espírita, kardecista, porque o de Umbanda e Candomblé, não. Esse, se pegasse, fechava, era todo mundo preso. O kardecista era mais tolerado, mas tinha que ter o livro, porque pelo menos uma vez no mês a polícia ia lá, pegava esse livro para ver o nome das pessoas que frequentavam aquele lugar e verificar se alguém que estava ali no nome daquele livro não tinha ficha na polícia. Entendeu? E muitas vezes o presidente da casa, o pessoal da diretoria, tinha que ir lá na delegacia, sabe? Falar das atividades que estavam tendo na casa, eles tinham que dar um pulinho lá. Mas o livro, todo mês, a polícia verificava para ver se os nomes que constavam ali não constavam na página policial. Então, a tolerância era muito pouca, tá? Com as correntes espiritistas. E era necessário uma união, né, para a defesa comum. Enquanto se balbuciavam protestos, a medo, a federação, com a sua prudência, né, e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta. Veja só, a Federação Espírita Brasileira escreveu uma carta ao ministro da Justiça do governo provisório brasileiro, em que esclarecia devidamente a situação. Esclarecia qual era o trabalho do Espiritismo. Os mensageiros invisíveis cuidaram, então, de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre Jesus se faz ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. Então, Jesus, através do Espírito de Ismael, vai deixar uma mensagem, né? Então, a mensagem é uma conversa entre Jesus e o Espírito de Ismael, que é o Espírito protetor do Brasil. Ismael, disse-lhe o Senhor, Jesus falando para Ismael, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo, quer dizer, aqui na Terra, aqui no Brasil, será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza e faz-se mistério coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes,
A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações do mar imenso, das estabilidades humanas, né? A caridade valerá mais, olha o que Jesus disse para Ismael, a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela, a caridade, que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Então, Jesus coloca bem claro aqui para Ismael, para o espírito de Ismael, que a caridade estará sempre acima de tudo, acima de todas as filosofias, acima de toda a ciência. Em primeiro é a caridade. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, você pode ter todos os dons de mediunidade, né? Você pode ter o dom da fala, o dom da visão, da vidência, o dom da psicologia, você poderá ter todas as mediunidades. Mas se não tiver caridade, não vale nada. Ele diz isso. Então, a caridade, que é o amor ao próximo, tanto que Jesus fala, ama, ele resume, né? Resume as bem-aventuranças em duas só. Ou melhor, o decálogo em duas só. São os 10 mandamentos. Para facilitar, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, mostrando a importância da prática da caridade. Então, vamos voltar aqui ao nosso livro. Quando compreendemos essa lição, que o Espiritismo tem a missão de reviver o cristianismo primitivo, que foi isso que Jesus falou para Ismael, tá? Entenderemos o porquê da maioria dos hospitais psiquiátricos do Brasil serem espíritas. Um grande número de hospitais psiquiátricos do Brasil são espíritas. É da vontade do Cristo que as mesmas ações desenvolvidas pelos primeiros apóstolos sejam desempenhadas dentro do movimento espírita em geral. Devemos seguir as mesmas ações de atendimento das primeiras igrejas cristãs, de acordo com o contexto e o avanço da nossa época. Então, nas nossas casas espíritas, nós devemos seguir as mesmas ações de atendimento daquelas igrejas cristãs primitivas, buscando amparar, buscando dar toda a assistência que a casa puder, mas, primeiramente, o alimento espiritual, que é o ensino do Evangelho, e sempre buscando seguir o que aquelas igrejas cristãs primitivas faziam. Então, a gente sempre tem que perguntar isso. Se a gente está tendo um trabalho dentro da casa espírita, a gente tem que parar e pensar, será que na igreja cristã primitiva, isso que está acontecendo aqui seria aceito lá? Será que isso aqui está em acordo com o que Jesus ensinou? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Aí ele diz aqui, mais um motivo para estudarmos as obras do Espírito Emmanuel, em especial os romances históricos, como Paulo Estevão, né? Há 2000 anos, Ave Cristo, romances históricos, para termos elementos subsidiários, quer dizer, elementos auxiliares à codificação de Allan Kardec no desenvolvimento das atividades do movimento espírita. Se tiveres dúvidas sobre quais ações os núcleos espíritas devem desempenhar, veja as atividades da Casa do Caminho, né? No cristianismo nascente, faça o mesmo. Tem muita gente, atualmente, que critica esse excesso de religiosidade do espiritismo em detrimento da ciência e da filosofia. Tem muitos companheiros que acham que algumas casas espíritas são comparadas
eles comparam a igrejas. Por quê? Porque fala-se demais de Jesus, fala-se demais da Bíblia, fala-se demais das parábolas, entendeu? Que a casa espírita tem esse ar místico, e fala muito de Francisco de Assis, de Paulo de Tarso, né? Dos ensinos religiosos de Jesus, e deixam de lado a ciência, a filosofia. Então, algumas casas espíritas recebem muito essa crítica. Mas como nós vimos na mensagem de Jesus para o espírito Ismael, quando ele diz o seguinte: primeiro a caridade, que é o amor ao próximo. Depois, você dá o ênfase para a ciência, para a filosofia. Mas a gente tem que prestar atenção a uma coisa. Se você dá um ênfase muito grande à ciência e não põe dentro dessa ciência a educação moral, o ensino de Jesus, essa ciência pode se tornar perigosa, não pode? Ela pode se tornar perigosa. A mesma coisa a filosofia. Se você segue a filosofia, mas não coloca dela questões evangélicas, essa filosofia também pode ficar perigosa. Daí, porque a religião é a base. Você tem que dar o enfoque evangélico à ciência e à filosofia. Mas alguns companheiros, né, que focam muito na ciência e na filosofia, criticam as casas espíritas com estudos como esse que nós fazemos, com estudos como a gente faz quinta-feira dos ensinos de Jesus, com estudo das parábolas, como nós vamos fazer das bem-aventuranças, do sermão, entendeu? A fala de Jesus, muitas casas, muitos grupos não são adeptos que você abra os estudos com uma prece, encerre com uma prece. Acho que não há necessidade de você iniciar um estudo fazendo prece. É estudo, você não é palestra, é um estudo. Então, você não tem que abrir o estudo com uma prece. Então, há muitos espíritas que criticam isso. Tá? Acham que não deve ser assim. Então, ele fala aqui que se a gente buscar as obras do Espírito Emmanuel, principalmente os romances, né, a gente vai encontrar ali elementos que irão auxiliar a codificação de Allan Kardec, no desenvolvimento das atividades do movimento espírita. Se tiveres dúvida sobre quais ações os núcleos espiritistas devem desempenhar, veja as atividades da Casa do Caminho, no Cristianismo Nascente, faça o mesmo. Analisando o diálogo entre Simão Pedro e Paulo de Tarso, veremos as medidas adotadas pelo Núcleo Cristão de Jerusalém nesse mistério. Quem quiser anotar aí, coloca aí do lado, nesse espaço em branco, livro Paulo Estevo, capítulo Lutas pelo Evangelho, que nós vamos ler um pedacinho do capítulo Lutas pelo Evangelho, do livro Paulo Estevo. E aí diz assim, o autor ele tirou um trecho do livro Paulo Estevo, né? Do capítulo Lutas pelo Evangelho. Aí Pedro falando, organizei serviços de plantação, tudo o trabalho que ele fez na Casa do Caminho. Organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, quer dizer, aqueles que estão melhor, né, já mais fortalecidos, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, o que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Então, eles tinham 2 homens na Casa do Caminho que recebiam salário para ajudar a cuidar dos doentes mentais. Quando eles conseguiam
que pessoas que tinham chegado à casa doentes se recuperassem, eles convidavam essas pessoas a ficar trabalhando lá. E muitos ficavam. Aí eles dispensaram algumas pessoas que eles pagavam, porque era uma despesa que eles não podiam ter, né? Como vês, estes detalhes não foram esquecidos. E, mesmo assim, a igreja está onerada de despesas. Então, a igreja estava cheia de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Então, eles, muitas vezes, tinham que aceitar a ajuda dos judeus para poder cobrir as despesas. E, aceitando a ajuda dos judeus, eles tinham que acabar aceitando que eles penetrassem ali, trazendo as ideias do judaísmo e misturando com os ensinos de Jesus. E não era o ideal, mas eles precisavam de ajuda para sobreviver, então acabavam aceitando, né? Aí Paulo vai dizer para Pedro: precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios, para não precisarmos nos submeter, né, os judeus, os órfãos, os velhos, os homens aproveitáveis que estão com mais saúde poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para renda indispensável. Então, ele estava querendo dizer, muita gente que trabalha aqui, que recebeu o tratamento aqui que melhorou, quem sabe eles não poderão sair e buscar um emprego na cidade. E com salário, eles ajudarem a Casa do Caminho, né? Também podia fazer assim. Aí ele diz aqui, né? Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo. Porque os fariseus toleravam a Casa do Caminho, ajudando, mas querendo o quê? A contrapartida, que era instalar ali dentro o ensino judaico e apagar, fazer desaparecer o nome de Jesus e os ensinos de Jesus, né? É o único recurso. Aí ele diz aqui, a coleta do dinheiro, quem fosse trabalhar fora, quem fosse trabalhar na agricultura, daria uma parte do seu salário para a Igreja de Jerusalém. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho de Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Então, eles assim ficariam independentes dos fariseus, né? E poderiam pregar mais livremente os ensinos de Jesus. Aí aqui ele vai dizer aqui, diremos uma vez mais, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Inspiremo-nos na iniciativa dos primeiros cristãos em trabalhar pelo bem social e pela iluminação espiritual de todos, superando o personalismo pela cooperação mútua. Nossas instituições terrenas estarão alinhadas aos propósitos do Cristo quando teremos um só rebanho e um só pastor. Então, né, ele aqui vai falar sobre isso. Aqui diz, tem uma mensagem, como nos diz Allan Kardec, é do livro Viagem Espírita. Eu vou deixar esse texto para a semana que vem. A semana que vem a gente lê esse pedacinho final e eu leio esse texto da Viagem Espírita, porque eu acho que dá para a gente ler. É um texto... O que vocês acham? Né? Pode ler. Dá para ler? Então vamos ler para a gente fechar esse capítulo, que é um texto muito interessante do livro Viagem Espírita, que é o próprio Allan Kardec trazendo a mensagem dele. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1862, ele vai fazer um discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritos de Lyon e Bordeaux. É um trecho desse discurso. Ele diz assim: quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre.
Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode, e ele bota a palavra milagre entre aspas, que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade, não há salvação. Que a sociedade tome esta máxima por divisa, e a ela conforme sua conduta, em lugar daquela está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si, e tudo se modificará. Toda questão consiste em fazê-la aceita. Então, olha só, ele diz que fora da caridade, Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas a sociedade prega o contrário. Prega o quê? Que a caridade começa comigo. Primeiro eu, e depois os outros. Né? Então, são coisas antagônicas. Para a sociedade, primeiro eu, a minha família. Né? Bem sabeis, senhores, que a palavra caridade, diz Allan Kardec, tem uma acepção muito ampla. Há caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Não consiste apenas na esmola. Alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar outrem. Caridoso em ações, quando assiste o próximo na medida de suas forças. O pobre que partilha seu naco, seu pedaço de pão, com outro mais pobre que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do supérfluo sem nada se privar, sem de nada se privar. Quem quer que alimente contra o próximo o sentimento de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese, quer dizer, é o contrário do egoísmo. A primeira, que é a caridade, é a abnegação da personalidade. O segundo, que é o egoísmo, é a exaltação da personalidade. Uma diz, para vós em primeiro lugar, para mim depois. E o outro, que é o egoísmo, para mim antes, para vós se sobrar. A primeira, que é a caridade, está toda inteira nessas palavras do Cristo. Fazer aos outros o que quererias que vos fizessem. Numa palavra, aplica-se sem exceção a todas as relações sociais. Não é só no prato de comida, não. É para todas as relações sociais. Haveremos de, quando ele diz, fazer aos outros o que vos quereriam que vos fizessem. Então, não é só o prato de comida. Por exemplo, a fofoca, né? A maledicência. Ele está falando sobre isso, sobre tudo, né? Haveremos de convir que se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. Desde que dois homens estejam juntos, contraem por isso mesmo deveres recíprocos. Se quiserem viver em paz, serão obrigados a se fazerem mútuas concessões, serão obrigados a se respeitarem, não é? Com o egoísmo prevalece o interesse pessoal. Cada um vive para si, vendo no semelhante apenas um antagonista, um rival, que pode concorrer conosco, que podemos explorar ou que pode nos explorar. Aquele que fará o possível para chegar antes de nós. A vitória é do mais esperto, e a sociedade, coisa triste de dizer, muitas vezes consagra essa vitória, o que faz com que ela se divida em duas classes principais, os exploradores e os explorados. Disso resulta o antagonismo perpétuo, que faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. Substituir o egoísmo pela caridade e tudo se modificará. Ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho, os ódios e os ciúmes se extinguirão por falta de combustível e os homens viverão em paz, ajudando-se mutuamente em vez de se dilacerarem. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, em vez de o explorar. Que texto bonito do Kardec, não é? Embora o homem tenha progredido do ponto de vista moral, deve-se convir que esse progresso se realizou principalmente no sentido intelectual. Por quê? Eis ainda um desses problemas que só o Espiritismo estava dado a explicar.
mostrando-nos que a moral e a inteligência raramente caminham lado a lado. Enquanto o homem dá alguns passos num deles, se retarda no outro. Mais tarde, porém, torna a ganhar o terreno que havia perdido, e as duas forças acabam por se equilibrar nas encarnações sucessivas. O homem chegou a um período em que as ciências, as artes, a indústria atingiram um limite até hoje desconhecido. Se os gozos que delas tiram, satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Mas como atingir tudo isso com os vícios da sociedade? E, sobretudo, com o egoísmo. O homem sente, pois, a necessidade do bem para ser feliz. Instintivamente, compreende que só o reino do bem pode dar a felicidade a que tanto aspira. Esse reinado, ele o pressente, porquanto, instintivamente, tem fé na justiça de Deus, e uma voz secreta lhe diz que uma nova era vai iniciar-se. Como se dará isto? Uma vez que o reino do bem é incompatível com o egoísmo, é preciso que o egoísmo seja destruído. Ora, quem o pode destruir? A predominância do sentimento do amor, que leva os homens a se tratarem como irmãos e não como inimigos. A caridade é a base, a pedra angular de todo edifício social. Sem ela, o homem só construirá sobre areia. Que os esforços e, sobretudo, os exemplos de todos os homens de bem concorram, pois, para propagá-la. Que não se desencorajem se virem uma recrudescência das más paixões. Elas são os inimigos do bem, e, vendo seu avanço, investem contra ele. Mas Deus permitiu que, por seus próprios excessos, elas se destruíssem. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força mesma das coisas. Os abusos oriundos do personalismo desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que façais, só criareis utopias, das quais só vos resultarão decepções. Se o espiritismo é uma verdade, se deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Ele não vem derrubar os cultos nem estabelecer um novo. Proclama e prova verdades comuns a todos, base de todas as religiões, sem se preocupar com detalhes. Não vem destruir senão uma coisa, o materialismo, que é a negação de toda religião. Não vem por abaixo senão um templo, o do egoísmo e do orgulho, mas vem dar uma sanção prática a estas palavras do Cristo, que são toda a sua lei. Amai ao vosso próximo como a vós mesmo. Por sua poderosa revelação, o Espiritismo vem, pois, apressar a reforma social. Por certo, seus adversários irão dessa pretensão, e, contudo, ela nada tem de presunçosa. Demonstramos que a incredulidade, a simples dúvida em relação ao futuro, leva o homem a se concentrar na vida presente, o que muito naturalmente desenvolve o sentimento do egoísmo. O único remédio para o mal é concentrar atenção sobre o outro ponto e confundi-lo, por assim dizer, a fim de que modifique seus hábitos, provando de maneira patente a existência do mundo invisível. O Espiritismo leva forçosamente a uma ordem de ideias bem diversa, porque alarga o horizonte moral limitado à Terra. A importância da vida corporal diminui à medida que cresce a da vida espiritual. Colocando-nos naturalmente num outro ponto de vista, o que nos parecia uma montanha não se nos afigura maior do que um grão de areia. As vaidades, as ambições terrenas tornam-se puerilidades, brinquedos infantis, em presença do futuro grandioso que nos aguarda. Prendendo-nos menos às coisas terrenas, menos nos satisfaremos às expensas dos outros, donde uma diminuição no sentimento do egoísmo. Com a caridade, tudo é, pois, benefício para o homem, felicidade neste mundo e no outro. Não se trata mais, conforme a expressão de um materialista, de um sacrifício de tolos, mas, segundo a expressão do Cristo, de um dinheiro aplicado ao centro. Com o Espiritismo,
O homem compreende que tem tudo a ganhar se fizer o bem e tudo a perder se praticar o mal. Ora, entre a certeza, eu não direi a chance de perder ou ganhar, a escolha não pode ser duvidosa. Assim, a propagação da ideia espírita tende necessariamente a tornar melhores os homens uns para com os outros. O que ele faz hoje sobre os indivíduos, fará amanhã em relação às massas, quando estiver divulgado de maneira geral. Tratemos, pois, de propagá-lo no interesse de todos. Então, ele está dizendo o seguinte, que a divulgação do pensamento espírita, a propagação do pensamento espírita, melhora os homens e as relações de uns para com os outros. O que a doutrina espírita hoje faz de bem para o homem, amanhã, se propagada, ela fará bem para toda a coletividade, para toda a humanidade, né? Pretender que todos devessem tornar-se perfeitos seria desconhecer a natureza da humanidade. Mas, ainda que não se tivessem despojado, senão de algumas partes do homem velho, seria sempre o progresso que deve ser levado em conta. São indesculpáveis aos olhos de Deus apenas aqueles que, estando devidamente esclarecidos, não o aproveitaram como deveriam. A estes, certamente, será pedida uma conta severa, da qual sofrerão as consequências já aqui na Terra, como temos visto em numerosos exemplos. Está dizendo, aqueles que já receberam o conhecimento espírita e não o divulgaram, e não aplicaram em benefício de si e do próximo, esses serão responsabilizados. Mas, ao lado destes e muitos outros, se operou uma verdadeira metamorfose. Está dizendo, alguns aproveitaram e se transformaram. Encontraram na crença espírita a força de vencer as básicas inclinações, desde muito tempo arraigadas, de romper com velhos hábitos, de calar ressentimentos e inimizades, de tornar menores as distâncias sociais. Assim, pela força das coisas, o espiritismo terá por consequência inevitável a melhoria moral. Esta melhoria conduzirá à prática da caridade. Da caridade nascerá o sentimento da fraternidade. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, a elas conformarão suas instituições. E será assim que realizarão naturalmente e sem abalos todas as reformas desejáveis. E a base sobre a qual assentarão o edifício do futuro. Essa transformação é inevitável, porque está conforme a lei do progresso. Mas se apenas seguir a marcha natural das coisas, sua realização poderá ainda demorar muito. Quer dizer, se nós deixarmos que o espiritismo venha transformar a humanidade aos poucos, né? Se nós não trabalharmos para tornar isso mais rápido, a coisa vai demorar muito, né? Vai haver transformação, mas vai demorar. Se acreditarmos na revelação dos espíritos, está nos desígnios de Deus ativá-la, e estamos nos tempos preditos para isso. A concordância das comunicações a esse respeito é um fato digno de nota. De todos os lados, é dito que nos aproximamos da era nova e que grandes coisas irão cumprir-se. Todavia, seria um erro acreditar que o mundo... Olha só essa mensagem, bem atual, hein? Kardec está dizendo, todavia... Porque a gente está falando de transformação do mundo, né? Pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus. Mas ele diz uma coisa, porque tem pessoas que dizem que o mundo vai se transformar assim, de outra forma. E ele diz, todavia seria um erro acreditar que o mundo está ameaçado por um cataclismo material. Examinando as palavras do Cristo, é evidente, e nesta, como em muitas outras circunstâncias, ele falou de maneira alegórica, quando ele falou de fim dos tempos, a renovação da humanidade, o reino do bem sucedendo ao reino do mal, são coisas bastante notáveis que podem realizar-se sem que haja necessidade de englobar o mundo no naufrágio universal, nem fazer que apareçam fenômenos extraordinários, nem derrogar as leis naturais. Que muita gente está dizendo, né? Vai haver uma guerra que vai destruir o mundo, aí vai ter transformação.
Ele está dizendo, não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. A transformação se dará pela implantação do evangelho na terra, e não porque vai haver um cataclisma, um novo dilúvio que vai destruir o mundo, como muita gente prega por aí. É sempre nesse sentido que os espíritos se têm exprimido. Tendo a terra alcançado o tempo marcado para se tornar uma morada feliz, elevando-se assim na hierarquia dos mundos, basta Deus, olha como ele vai fazer a transformação, não mais permitir aos espíritos imperfeitos que aqui se encarnem. E daqui afaste os que, por orgulho, incredulidade e maus instintos, constituem obstáculo ao progresso e perturbam a boa harmonia. Como procederes vós mesmos numa assembleia em que necessitais ter paz e tranquilidade, e da qual afastais aqueles que a elas possam trazer desordens, como se expulsa de um país os malfeitores, que são degradados em regiões longínquas, e na raça, ou melhor, para nos servirmos da palavra do Cristo, na geração dos espíritos enviados em expiação à terra, desapareçam os que se mantiverem incorrigíveis, a fim de serem substituídos por uma geração de espíritos mais adiantados. É assim que vai acontecer a transformação. Não é por um cataclisma. Muitos espíritos desses rebeldes, que não aceitam a palavra do Cristo, quando desencarnarem, não vão encarnar novamente aqui e serão exilados. É assim que vai ocorrer a renovação e não destruindo o planeta. Para isso, basta uma geração de homens e a vontade de Deus, que pode, mediante acontecimentos inesperados, não obstante muito naturais, ativar sua partida daqui. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. Fazei que, e se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois Deus vos concedeu o dom. Não milagres para ferir os sentidos, aqueles milagres que derrubam as leis divinas. Não é esses milagres, mas milagres de caridade e de amor. Sede bons para com os vossos irmãos, sede bons para com todo mundo, sede bons para com os vossos inimigos. Essa é a caridade. Esse é o verdadeiro milagre. É o milagre da caridade e do amor. Sede bons. É esse milagre que nós devemos operar. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, né? Já que tendes poder para tanto, pois eles pululam em torno de vós. Que demônios são esses que eu devo expulsar? São os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que insuflam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pombos da discórdia. Então, expulsemos de nós esses demônios, que são esses vícios que nós ainda temos, que fazem com que nós guerreemos uns contra os outros. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhas a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Porque se eu consigo expulsar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, a cupidez do meu coração, eu vou, no futuro, poder ajudar o meu companheiro a também arrancar esses demônios do coração dele. Despojai-vos o quanto antes de tudo quanto possa ainda restar em vós do velho levedo e do homem velho, né? Considerai que de um momento para outro, amanhã talvez o anjo da morte pode vir bater à vossa porta e vos dizer: Deus te chama para que lhe prestes conta do que fizeste de sua palavra, da palavra de seu filho, que ele fez repetir pelos bons espíritos. Então, amanhã nós podemos, de repente, né, desencarnar, e aí ele diz, teremos que prestar contas a Deus do evangelho que recebemos. Fazei vossas provisões com antecipação. Isto é, que provisões é essa que eu devo levar? Comida, roupa, sapato, capa de chuva? Não. Provisões de boas obras e de bons sentimentos.
Porquanto, infeliz daquele que o momento fatal surpreenda, quer dizer, infeliz daquele que venha desencarnar com ódio, inveja ou ciúme no coração. Terão por escolta os maus espíritos, que se rejubilarão com as desgraças que o esperam, porque essas desgraças seriam a sua obra. E sabeis, espíritas, quais são essas desgraças? Os próprios que as sofrem vêm até vós para descrever os seus sofrimentos. Aos que, ao contrário, se apresentarem puros, né? Os bons espíritos virão estender a mão. Quer dizer, esse puro no sentido daquele que está se esforçando por se melhorar, por se renovar. Dizendo-lhes, os bons espíritos virão nos procurar esses bons, dizendo-lhes, irmãos, sede bem-vindo às celestes moradas, onde vos esperam cânticos de alegria. Allan Kardec. Eu achei esse texto, e olha que ele não está todo aqui, não. Eu só trouxe uma parte, tá? Eu só trouxe uma parte desse texto. Fantástico. Mas o texto é fantástico. É um texto... E eu li esse livro recentemente para um estudo e realmente esse textozinho está lá. Esse texto é maravilhoso. Kardec faz um discurso que ele faz em Leon Bourdieu, né? Ele traz para a gente uma É um declaração, roteiro, né? é um roteiro, É um passo a passo do que tem que ser feito. sobre a importância do cooperativismo, que é isso que nós estudamos nesse capítulo, que encerrou hoje. Semana que vem a gente vai começar com a lei do progresso, Paulo de Tarso e a evolução da compreensão de Deus, precursor da união entre a fé cristã e a filosofia grega, né? Ele está falando aqui do cooperativismo, da prática da caridade, da renovação moral, de tudo que é importante para que a gente possa, né, ter um futuro melhor. Então, ele fala de essa história de que o mundo vai acabar, né? Uau, as pessoas falam, tem muito ódio, tem muito vício, tem muito pecado no mundo. Deus vai lançar uma labareda, vai queimar todo mundo. Deus vai mandar não sei o quê. Vão explodir uma bomba, vão acabar com o mundo. Não, o mundo não vai acabar assim. O mundo vai se renovar. E nós podemos acelerar essa renovação, plantando a árvore do Evangelho e exemplificando isso. E ele diz, e se não for, e Deus também tem um método para acelerar essa renovação. Conforme os espíritos forem desencarnando, aqueles que não se adequarem não voltam mais aqui. Aí vão reencarnar naquele mundo de dor e ranger de dentes. E com isso vai renovando a geração. Espíritos melhores vão chegando. Então, ele não precisa destruir o mundo para renovar o mundo. Basta que uma geração saia e outra geração melhor chegue. Não é? Então, Deus não vai destruir a sua obra para poder acabar com a situação que está. O mundo está avançando. E aquele que for inteligente vai avançando com o mundo. Porque o êxodo já está acontecendo. A retirada daqueles que não vão se melhorar. A gente vê alguns cataclismas, porque, por exemplo, terremoto não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Meio ambiente tem o quê? Inundações, desmatamentos, né? Calorão, isso assim. Agora, o terremoto não tem. Não é meio ambiente. É um evento natural da Terra. São placas tectônicas que estão se arrumando ali. E, de repente, né, acontece o que acontece. Quantas pessoas estão morrendo nesses terremotos? Né? Nesses eventos assim? Né? Então, alguns furacões também, não é questão climática, é porque tem o furacão, tem o ciclone. E muitas vezes se abate sobre certas regiões e ceifam a vida de muitos. São as retiradas desses espíritos, né? Que é o desencarne coletivo. Agora, na Líbia, quantos se foram? Né? De vez em quando tem um desse. No Haiti, quantos se foram? Quem é que segura o furacão? Um terremoto? 8,5 da escala. Quem segura, né? Vem tudo abaixo. Muitos vão morrer, vão desencarnar.
E aí, nesses desencarnes coletivos, são levados um grande número de espíritos. Muitos desses talvez não retornem. Então, nós que estamos aqui, temos que trabalhar por essa divulgação do Evangelho e falar de Jesus. Mesmo que nos acusem, né? Ah, é o centro, que eles dizem, é o centro católico, é o centro. Não importa o que eles digam, né? Ah, é igrejismo, acusam muito acusam o Emmanuel de padreco, falam, usam esses termos, o Emmanuel, que ele é padreco, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Porque ele foi padre lá no passado, aquela coisa toda, e que ele quer implantar a religião católica na igreja, esses absurdos todos que a gente escuta por aí, né? As pessoas falarem. Não importa. Podem falar o que quiserem. Que a gente continue falando de Jesus, que a gente continue falando dos ensinos de Jesus, entendeu? Emmanuel é realmente um dos maiores exegetas, quer dizer, estudiosos do Evangelho, que existe mesmo no plano espiritual, agora encarnado, não, mas que a gente continue falando desse Evangelho, mas, acima de tudo, colocando em prática tudo isso que Jesus nos ensinou. Ainda temos 2 minutinhos aí. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Essa tem a Lucilena, né, que é do Nova Acrópole, uma filósofa. Ela foi convidada para participar de um painel no Congresso. E aí ela veio falando do mundo atual e tal, e ela disse então que a mudança a gente não pode esperar da pessoa jurídica, das instituições, é da pessoa física, Exato. é de cada um, né? Aí, quando cada um tiver transformado, o coletivo se transforma. Claro. Então, a gente refletir sobre esses assuntos que a gente trouxe hoje, sobre extirpar o orgulho, o egoísmo, que é a chaga da nossa sociedade, porque o que a gente vê aí de poderosos cada vez querendo mais e não se saciam, então, Não saciam, né? pois é, então a gente faça a nossa parte, a mudança física da pessoa física e deixe o jurídico, as instituições que cada vez se desmoralizam mais, se destruir por si próprio. Sim, sim. Porque, como ele disse, o mal vai acabar destruindo o próprio mal. Eles vão, né, se destruindo. E a gente continua, porque é o que você falou. Se todos os homens se transformarem, a sociedade se transforma. E aqueles que não aceitarem, que serão aí a minoria, serão levados, como foi lá no passado, para não atrapalhar o caminhar da sociedade, do Aí planeta. você vê uma coisa assim bem prática, dentro da nossa realidade. O Superior Tribunal discutiu lá a questão do marco temporal. Sim, O Senado não se conformou e aprovou, né? exatamente. Porque tem um grupo resistente que não aceita a igualdade, não aceita o direito de todos, que é Olha, o. eu digo mais, Beto, não é nem por causa, eu não vejo muito assim, que eles não aceitem, não. Eles querem, você viu o que eles querem colocar lá? Eles querem explorar a terra, arrancar o mineral que tem na terra, a madeira das florestas, a riqueza que nos rios. Então, quando você lê o que eles aprovaram, você diz, esses caras queriam acabar com a Amazônia. Então, direito a explorar a terra, a explorar a madeira, a explorar as riquezas, entendeu? Sem que os índios interfiram. Fazer todo tipo de comércio lá dentro. É isso que eles querem. Não importa se amanhã vai morrer todo mundo seco, como já estão os rios lá secos, né? Vai estar todo mundo sem ar, não interessa. É aquele detalhe do é hoje só e amanhã não tem mais. Eles querem isso, aqueles ruralistas, querem fazer aquele. Tomar as terras dos índios, né? Os grileiros, é isso que eles querem. Eles assinaram, ou melhor, botaram o marco temporal, porque eles querem entrar na Amazônia e explorar todas as riquezas que tem lá.
É isso que eles querem. Eles não aceitam que as terras indígenas fiquem tocadas ou apenas exploradas pelos índios. Então, eles querem colocar o gado lá dentro, arrancar madeira, explorar os minérios, explorar os rios, entendeu? Explorar as riquezas vegetais para colocar nas farmácias, dos laboratórios. Eles querem isso. É aquela secura do dinheiro. Então, se você lê o que eles votaram, eu estava lendo, meu Deus, é tudo exploração. Eles querem ter o direito de explorar a Amazônia em tudo. Não interessa se vai destruir. É aquela loucura de, tipo assim, é como se o cara adivinhasse que na próxima aquele não vem mais. Como se ele tivesse essa intuição. Ele dissesse, eu tenho que arrancar o que eu posso agora, porque amanhã eu acho que eu não vou estar aqui. Então é hoje só, amanhã não tem mais. Então você vê que alguns estão. É aquela coisa, sabe? Parece que o cara está sentindo que ele não volta mais. Então ele diz, agora eu tenho que me dar bem agora, então eu vou fazer tudo o que eu posso agora. É por isso que eles votaram. É isso. Eu acho que o cara está sentindo, entendeu? Está sentindo. E a maioria, quanto mais idoso, pior ainda. Sabe? É o desespero do ter, do poder, do explorar. O cara está, sabe, uma coisa venenosa, assustadora. Assustadora. Eles estão sentindo que está chegando o tempo deles, o tempo final. Então, eles querem arrancar o que eles puderem para, sabe, acreditando talvez sejam materialistas, porque alguns se dizem espíritas, alguns se dizem religiosos, e tem uns que até se dizem espíritas lá dentro. Mas, na realidade, é só na aparência. Só na aparência. Não sabem soletrar nem a palavra Jesus. Entendeu? Aí ficam falando de uma coisa, eu sou de Deus, nada. Você vê que nada. É só o exterior. É jogando o nome de Deus em vão. Mas eu tenho essa impressão que alguns estão assim, estão sentindo, estão chegando à data limite. E o cara está acreditando que vai poder levar alguma coisa com ele. Então, o que ele puder assambarcar, ele vai querer assambarcar, para ver se ele consegue levar. Entendeu? Eu vejo assim, eu vejo que é desse jeito. É o desespero batendo na porta. Então, o que eu puder levar, o que eu puder deixar para minha família, o que eu puder, sabe, arrancar, eu vou arrancar. Porque eles estão sentindo, eu estou sentindo que a coisa está diferente. Que alguma coisa está acontecendo diferente. Né? Então, é aquele. E com isso, Rose, com isso eles vão acabar exterminando os indígenas, né? Sim, Que é um povo fraco. né? Se a gente deixar. Então, a gente tem que também, na hora do voto, verificar o seguinte: aquele que eu vou votar, que eu vou escolher para o meu candidato, o que ele pensa sobre isso? Entendeu? Se você vê que é um sujeito que está querendo realmente arrancar tudo, destruir tudo, não, esse aí eu não quero. Se aquele que quer só fazer o mal, que só está pensando em poluir, em destruir, esse eu não quero. Então, é assim que a gente vai fazendo. Mas os que estão lá estão desesperados, porque eu sinto que eles estão percebendo que está a hora, que a barca vai partir. Mas muitos políticos tem tempo de falam, mudar, né, Rose? Tem tempo de mudança Temos também ainda para tempo eles. de mudar. Ainda temos, né? eu vou estar claro A que hora é agora. é agora, né? Pois é. Gente, semana que vem, o nosso amigo Alberto precisou sair. Semana que vem a gente começa nesse capítulo novo, Lei de Progresso, Paulo de Tarso e Evolução da Compreensão de Deus, na página 137. Bota aí a data, dia 7/10/23, tá? É o próximo capítulo. Lei de Progresso, Paulo de Tarso e Evolução da Compreensão de Deus, precursor na união entre a fé cristã e a filosofia grega. Bem, minhas irmãs, vamos encerrando agora o nosso estudo. Daqui a pouco a gente tem a nossa irradiação para encarnados, que começa 18h10, 6h10, vai até 6h20, por aí. Se vocês conhecerem alguém aí do nosso grupo que quiserem participar da nossa irradiação, nós aceitamos, porque o nosso grupo é bem pequenininho, a gente precisa de mais gente
para irradiação, tá bom? É só 15, 20 minutinhos só, ela é muito rapidinha. Então, Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que está sempre a nos ajudar na nossa evolução espiritual. Agradecer a Jesus por essa oportunidade de estudo, onde podemos ter mais conhecimentos e nos melhorar cada vez mais, diante de tantas informações que são chegadas até nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E a todos os amigos espirituais que estão sempre nos ajudando. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Segunda-feira a gente está de volta com o Livro dos Espíritos, e segunda-feira nós vamos ter aquele trabalho, né? Todos pela Vida, durante o estudo da Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Um bom fim de semana a todos. Eu vou dar uma paradinha. Beijo, beijo. Um beijo no coração de todos. Beijo, Tá gente. bom? Tudo de Tchau. bom. Bom fim de semana para todos. Obrigada igualmente para todos. Beijo. Denise, Denise, Oi, semana passada nós tivemos reunião, não tivemos? tivemos. Ué, Eu, você e Beto só. foi aquela que eu pensei até que não ia ter, lembra? Que eu atrasei, não foi? Sim, tivemos sim. Ué, eu não tô. Eu fui olhar aqui a data do livro, achando estranho.
Você não botou data? Não, o texto eu estou olhando aqui. Ah, Engraçado. Eu não estou lembrando desse texto. qual é o texto? Ora e vigia. Eu não me lembro de ter feito esse texto. Engraçado. Ora e vigia. Estudamos sim.